Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Alô, queridos e powers, tudo bem? Olha, hoje é um dia de glória porque... Primeiro porque eu não vou ter que falar nada. Eu estou cercado de fanáticos, não só do Rodrigo, mas assim, duas fanáticas, duas loucas por Game of Thrones e... Tá tudo voltando de novo, aquele pesadelo de Westeros, aquela coisa toda, e a gente só fala disso, e tem meme pra lá e pra cá, e eu estou boiando nessa história aqui, que já teve uma conversa prévia aqui, de árvore genealógica, de pão de açúcar, Empire State, verde, outro preto, um quer dizer uma coisa, outro quer dizer outra, então eu vou ficar calado, então eu tô... relaxadérrimo. Vamos começar com esse negócio, com essa briga dessas mulheres e Rodrigo no meio. Mas antes de tudo, o Rodrigo vai falar das bilheterias. Vamos lá. Bom, vamos brigar, mas eu quero dizer que eu tô aqui com um livro. Ele lê, isso que eu ia falar, ele também tá apaixonado quanto. É outro fanático. É o meu guia. E se houvesse sombra de dúvida qual é o nosso time, né? Estamos todos com a rainha verdadeira. Mas antes de entrar no assunto do livro, que se chama, aliás, Sangue e Gelo, né? Dança dos Dragões é um capítulo. É um capítulo, é um conjunto de capítulos dentro da história. Tá? É uma guerra civil que ficou conhecida como Dança dos Dragões. Bom, vamos às bilheterias. Bad Boys, até o fim, continua na liderança no Brasil, em vários países do mundo. Definitivamente, Will Smith retorna como um astro popular, como foi antes do episódio lá do Oscar. O filme superou as expectativas. No Brasil já passou de 1 milhão de ingressos, continua... É o 2? É o quarto. É o quarto. E dizem que o último, né? Porque até tem assim, até o fim. Seja, alguém viu? Último, eu ainda não vi, mas eu vou ver com certeza em algum momento. Eu vi o primeiro. Eu vi todos. Eu lembro até porque eu lancei dois deles. Eu vi três, mas eu lancei um e dois. Eu vi o primeiro e o segundo. E o terceiro, que é mais ou menos... Vou assistir. Era muito bem produzido. Muito. E tecnicamente era bonito. Muitas coisas muito bonitas. Era bonito. Eu gostei muito. Já passou de 1 milhão de ingressos, está indo bem. Certamente é a última semana dele na liderança. Já a gente fala por quê. Mas cumpriu seu papel, está cumprindo o seu papel. Outro que está cumprindo o seu papel é o Planeta dos Macacos, que já está com quase 3 milhões de ingressos, que era a expectativa mesmo, está indo muito bem. Garfield, quase 2 milhões de ingressos, também indo muito bem. Enfim, e até mesmo o Furiosa, que entrou mais fraco, andou rateando, também já está encostando em 1 milhão de ingressos, ou seja, os quatro estão... Mas Furiosa estreou semana passada, né? Não, Furiosa já está retrasado. Um mês até, acho que Furiosa está na quarta semana. Eu lembro que eu viajei, né? Mas então Furiosa não foi um bom... Não foi, mas também não é um... Como o outro. Não é um desastre, não é uma coisa tal. Não, o filme fez 1 milhão de ingressos, que no Brasil é uma marca de sucesso, né? Faz 1 milhão, algum sucesso ele teve. Não teve o sucesso esperado, isso é outro departamento. Mas... nesta semana estreia Divertidamente 2, que é, sem dúvida, um dos filmes do ano. O filme já foi lançado em vários países nesse último fim de semana, acumulou quase 300 milhões de dólares em um fim de semana, bateu alguns recordes, ou é o número 2 da história. O filme está sendo muito aguardado aqui no Brasil. As informações que a gente tem dos exibidores nos dizem que a procura por ingressos é muito alta. O filme deve entrar centenas de casas, centenas de cinemas. E certamente... Bye Bad Boys. Sim, Bye Bye. A grande questão que a gente tem, a dúvida que a gente tem é saber quanto vai ocupar, né? Do mercado, da preferência do público. Quem viu o filme diz que o filme é muito bom. No Brasil, a Disney atendeu a uma, vamos dizer assim, reivindicação das redes sociais. Acho que depois do Minha Irmã e Eu começou do lançamento do trailer. A Tatá dublou.
começou a ver o porquê que a Tatá não fez a Ansiedade. E aí alguém pensou, puta, é mesmo, né? Ela deu uma entrevista. Cara da... Tal. E até que, certamente, alguma atriz profissional, dubladora profissional, já tinha feito esse trabalho, mas chamaram a Tatá e dublaram. A Tatá dubla a Ansiedade e dizem que dublou muito bem. Eu estou louco para ver o filme. Ela deu uma entrevista o filme dublado Fantástico. E o Felipe Quali, lá de Nova York, fez. Meu amigo Léo Jaime também fez o primeiro, está fazendo o segundo. E tão difícil, né? O negócio desse... Você falar com criança sobre depressão, né? Entre outras coisas, né? Acaba falando de tudo, né? Quer Fala dizer, de porque tudo. Mas o material audiovisual que tem... levados com seriedade e leveza, né? Ao mesmo tempo. O material audiovisual que tem, por exemplo, né? Eu estava vendo ontem essas coisas que você pega assim meio no meio do caminho na internet, eu não sei nem de onde saiu aquilo, né? Mas é como se fosse uma sequência, né? De um namorado da menina, a menina já está adolescente, chega um crush, vamos dizer, né? Um amigo, ou a pretendente é mais que um amigo, vai sair com ela e fica esperando por ela na cozinha, na mesa com o pai. E o pai está querendo fuzilar. E aí a gente vê o cérebro dele, do menino, o cérebro do pai funcionando, né? Aquela disputa, até que eles descobrem que o menino é guitarrista, é baixista e fã do AC/DC. E o pai tinha uma banda que era também... Aí os dois ficam melhores amigos, né? Começam a simular um número de guitarra juntos, impressionam a mãe e a menina. Aí o casalzinho jovem sai e aí a gente vê o cérebro da mãe e do pai funcionando, os dois ali se reencontrando, aproveitando aquele momento que a filha está saindo com pretenso namoradinho, o negócio da guitarra, o cérebro, as engrenagens começam a funcionar para os dois se reencontrarem, e é muito bem feito, é muito bom. As soluções são muito fora do clichê. É tão bom, né? É muito bom. Você vê um Ou negócio seja, desse, a Pixar de você volta... fazer, Não, e ser sucesso, né? Você falar sério, falar com delicadeza, com divertimento e ser sucesso. É uma química difícil. É a criatividade. E a expectativa de que ele venha a ser um dos grandes filmes do ano, coisa que a gente está precisando, porque há uma queda no mercado causada exatamente pela falta desses grandes filmes. Exatamente. Em termos de diversidade, o mercado vai bem, tem variedade de filmes e tal, mas está faltando grande filme, né? O arrasa quarteirão, né? Como o blockbuster, como eles chamam. Pode ser esse, né? Não, esse certamente será um. A dúvida agora é essa, exatamente. Qual o nível de destruição que ele vai fazer no quarteirão? E nas salas de cinema ocupadas só com isso também. Saberemos semana que vem. Mas enfim, Ana Seixas, agora eu queria saber de você, quando você olha para o nosso querido Damon, você tem vontade de fazer o quê com ele? O que eu quero fazer com o Damon? Quando você olha a cara dele... Poxa, censurado ficar falando sobre essas coisas. Não, eu não tô falando sexualmente, não. Achei que era, porra. E por que não? Né? Já que ele tá perguntando, por que não? Mas eu perguntei em termos da história mesmo. Em termos da história? Não, em termos da história, eu adoro o Damon. Ele, pra mim, é o protagonista dessa série, né? Do House of the Dragons. Você fica com raiva dele, assim? Não consigo. Porque ele está sempre farejando a pessoa, querendo alguma coisa que você não consegue detectar. Confesso, passo pano para ele legal. Eu sabia que vinha essa resposta, entendeu? Passo pano por legal. Isso que a pergunta era dele, torço por ele. Damon rende um episódio inteiro. Ele rende um episódio, até porque ele é indecifrável. E eu gosto dessa coisa dele que não se decifra. Você nunca entende exatamente para onde ele está apontando, o que ele quer. E ele toma umas decisões, assim, eu vou acabar, e ele vai lá e arrasa. Ele é um Aliás, essa postura personagem. dele foi fundamental nesse primeiro episódio. Exatamente essa postura que ela está falando. Exatamente. Uma postura... Eu acho que tem duas coisas em toda a série, aliás, em toda a franquia.
Três olha só, eu só atores, esqueci de falar uma coisa. Estamos foram falando de convidados Casa do Dragão, tá? Temporada 2, pra quem não sabe. Dança dos Dragões. Não, a Casa do Dragão. Casa do Dragão é a série. Casa do Dragão, Dança é o temporada 2, que estreou ontem, domingo. Na franquia. Isso é porque, vou dizer, eu já tenho dificuldade de guardar nome, título, essas coisas. E os caras, Eles o livro é confundiram. sangue e gelo, aí o outro é sangue e fogo. Aí Gelo e fogo. Gelo e fogo, eu já nem sei mais. Também, não, Casa Ice dos and Dragões. Fire. Mas, desculpe, Ana, eu tinha Não, que fazer isso pra... não. O livro para. chama Guerra Civil, que é a que a gente vai entrar agora, de Dança dos Dragões. Essa tá? é confuso. Aí, É confuso. eu já é não confuso. sei mais. Mas o que eu acho interessante que a gente está falando do Damon, que tem uma curiosidade, assim, em toda a franquia, 3 atores foram convidados. O resto todo tem que fazer teste. Não estou falando dos que fizeram uma ponta. Assim, acho que Diana Rigg não fez teste para fazer aquele papel. Mas, assim, em geral, todos os outros são atores que foram testados para fazer o papel. A Charles Dance não precisa, né? Não, talvez, acho que não. Acho que não foi. Mas sempre faz a mesma coisa. Mas ele é maravilhoso. Mas, assim, em geral, todos os outros eram atores até relativamente desconhecidos, né? Então, todos fizeram teste. Para House of the Dragon, todos, menos 2, foram testados. E dentre eles, quer dizer, então eu tô falando do Peter Dinklage no Game of Thrones, a série, ele foi convidado, ele não fez teste. Agora em House of the Dragon, Paddy Considine não fez teste, foi convidado para fazer o Viserys. Não é um ator conhecido para quem não segue quem não segue o mercado britânico. Você não vai saber quem era ele, né? Ele é teatro, TV, cinema, ele é espetacular, foi maravilhosamente bem como Viserys. Ele foi convidado e o Matt Smith foi convidado. E o Matt Smith chegou a ficar em dúvida se fazia ou não fazia, porque ele achou que ia ficar muito próximo do papel que ele fez em The Crown. Que tem características, Até né? tem. E topou fazer. E depois ele topou fazer, e assim, ele é unanimidade. Ele não foi unanimidade, porque tem gente que não gosta dele, mas como ele vem do Doctor Who, que todo mundo ama e tudo mais, e ele é espetacular. Explicando ele aqui, é espetacular no papel. Ele fez o Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth, jovem. Na primeira fase. Na primeira fase do The Crown. E aí a gente, se for, pra quem não leu ou não conhece, Daemon Targaryen, que é o personagem dele nessa série, ele é o meio Harry, ele é meio... ele é o Harry, pra quem acompanha a família real britânica, ele é o Spare, mas ele também é o marido, ele é um cara que tá ali sempre muito orgulhoso. Ele é o irmão do rei, ele vive um drama de ser o irmão do rei que nunca vai ser rei. Porque o rei tem a filha Rhaenyra, com quem ele acaba se casando. E o fato é que ele vê todo mundo muito fraco, né? Ele é um cara bélico, ele é um cara... Dá ordem pra mulher, arrogante. Esse é o ponto-chave, né? Ele vê todo mundo fraco. Tá? Ele não tem propriamente uma... Assim, ele jamais, por exemplo, tentou ocupar o lugar do irmão. Ele não matou o irmão. Tirar o irmão e entrar no lugar. Ele sempre foi fiel ao irmão. Ele foi incompreendido algumas vezes, porque ele tinha reações, né? Aliás, reações da família. Realmente, você lendo o livro e acompanhando a série, você passa a entender as reações dessa família. Quer dizer, muito irmão casando com irmã. Enfim, é uma família que meio que, do ponto de vista até genético, meio que degenera. E eles têm impulsos, né? Todos eles, em algum momento, tem impulsos de extrema violência. De extrema violência. É uma característica da família do Targaryen. Targaryen. É uma característica dessa família. Eles têm esse DNA de violência. E ele é bem desse tipo. Né? E sendo que ele é a personagem favorita do autor. O George R.R. Martin adora ele, os fãs também adoram ele, porque ele é indecifrável, porque ele é um cara mau, mas ele é legal, ele é um cara cruel, mas ele é bondoso. Ele tem camadas, ele tem camadas muito interessantes. E o Matt Smith tá voando com esse papel. Tá voando. Tá maravilhoso. Literalmente. E grande parte das polêmicas a respeito do primeiro episódio estão exatamente aí, né? Numa mudança de nuance do livro para a série, né? Com essa segunda temporada, só no primeiro episódio, ele vai para um patamar, assim, para um lugar de ator, né? Que eu acho que ele está bem colocado mesmo, assim. Tô falando na carreira, né? Não, ele tá muito tranquilo. Ele tá muito confortável. Eu acho que tá. Também acho. Ele está pronto para protagonizar. Ele está pronto, por exemplo, para tirar um período sabático, até para as pessoas meio esquecerem dele como, de alguma forma, ligado a uma família. Sei lá, significa... Os atores ingleses, só para dar uma
parênteses aqui pro pessoal, que para quem não sabe, né? Os atores ingleses são diferentes dos americanos, né? Eles vão fazer o Andrew Garfield, por exemplo, faz um Homem-Aranha, aí ele volta pro National Theatre para fazer o Tennessee Williams, aí se recicla, né? O Paul Mescal vai fazer Gladiador agora e volta lá a fazer um lip-sync no National Theatre e se reciclam e voltam e não se desgastam e não se acabam na fonte criadora de inspiração deles de composição. Eu gosto como os atores ingleses falam, que eles falam, o termo que agora me foge a tradução, precisa do que eles dizem. Eles dizem que para eles ser ator é um craft. E a Fernanda fala isso. E isso é uma diferença muito grande quando você compara os atores que vêm, que eu brinco da minha irmã lá das ilhas, lá da ilha, bem lá, pro resto, porque eles realmente têm um comprometimento artístico. É um ofício. Que eles olham. Então, assim, é muito difícil um ator ser fraco lá. Eles realmente eles têm. E é a mesma coisa que eu comparo muitas vezes com balé também, exatamente essa coisa do teatro ser tão forte para eles. No balé, é uma arte que você aprende da observação e do convívio com o outro. Com a dor. Doloroso. Né? Eles têm que vencer um personagem e dar conta do personagem. Não é simplesmente aparecer com a cara do personagem maquiado, cheio de roupa. Embora a peruca ajude. Ajuda muito. No caso do Damon, muito. Né? A peruca ajuda. Aquele cabelo dele tá uma coisa escandalosa. É muita coisa. E a Rhaenyra, a atriz, a Emma, né? A Emma esqueci o sobrenome. Darcy. Emma Darcy. Ela também está muito bem. Aquela expressão dela no final da primeira temporada. A gente já falou isso aqui, né? Vai levar o Emmy com certeza. É um espetáculo. E eu acho que esse primeiro episódio, ela também tem essa capacidade de passar ali expressivamente no rosto a dor, né? A dor da perda de um filho. O que é isso, né? Isso, e da forma como foi, né? Então, é um olhar seco, duro, né? De acabou meu coração, a vida não serve mais, né? Porque eu perdi o filho. Ela tá sensacional. E o preço que ela tá pagando, né? Ela quer fazer isso, mas ela vai. Os filhos dela vão ser mortos, né? Por isso. Ana Cláudia. E eu tô com a. Eu tô vendo. Verdadeira coroa. Olha a verdadeira coroa. Gente. Mas tem uma pessoa que tá faltando aqui, que é a Ana Cristina, irmã gêmea de Ana Cláudia, que eu queria muito que ela estivesse hoje, mas elas acabaram de chegar de viagem, não puderam. A Ana Cristina não pôde vir. Mas eu queria saber o que a Ana Cristina falou que você queria trazer para essa mesa, assim, porque a opinião dela também é muito preciosa. A gente vai assim, a gente tá fazendo essa gravação, a gente tá conversando hoje, depois só do primeiro episódio. Quando tiver o programa, quando a gente tiver isso no ar, já vai estar entrando o segundo, então assim, vai ter uma ideia, a gente não vai ficar só nessa coisa. A Ana Cristina me lembra o Rodrigo, que ela assistia Game of Thrones com o Kindle dela do lado. Eu direto. A casa, peraí. Isso. Então, assim, ela tinha só com cola, porque não dava pra ver isso. E eu tenho um histórico, porque a gente já falou isso de uma outra oportunidade, porque ela assistia Game of Thrones e eu tava morando em São Paulo na época e não assistia, não consegui ver ao mesmo tempo. E quando teve o Red Wedding, ou quando tinha alguma coisa assim, ela me ligava mesmo tarde, desesperada, querendo falar da série. E ontem, ela já sabia, obviamente, da coisa, e aí uma das coisas que a gente ficou falando muito foi do fato do Red Wedding dessa temporada. Aliás, essa temporada tem uns 4 Red Weddings previstos, né? Porque são várias coisas. Não vai faltar aí? São vários fatos importantes, a gente só tá falando de um primeiro, que era muito esperado pelos fãs, e era o que a gente tava conversando. Passionalmente aqui antes. Que a gente podia até voltar ao papo. Vamos só explicar o que é Red Wedding no Game of Thrones. É uma festa de casamento que termina um banho de sangue. Por muito isso, violento. O Red Wedding, né? Um casamento vermelho, foi um banho de sangue, foi uma chacina. Com detalhe que o banho de sangue é o importante. O casamento podia ser um batizado, uma festa junina, qualquer coisa, um churrasco. Todo mundo morre. É um banho de sangue. E é uma cena que ficou um clássico, assim, por causa do E as reações das pessoas, é interessante, até tem um vídeo. A minha irmã é uma dessas, que gritou, ligava pra mim, matou todo mundo! A reação das pessoas assistindo pela primeira vez o Red Wedding é sensacional, porque as pessoas ficam chocadas. Porque é muito chocante. Então vamos organizar aqui. O primeiro Red Wedding é o final
desse primeiro episódio. Não, é o Não. seguinte, o Red Ok. Wedding é do Game of Thrones e ele é uma coisa muito marcante em toda a narrativa da saga, porque todo mundo fala, porque morrem os protagonistas, que ele mata os Muita gente acha que só matar o protagonista é alguma história, só que na história do George R. R. Martin é diferente, ele usa isso para mostrar as consequências dessas coisas na história e a história muda no meio do caminho e outras pessoas surgem. Então o Red Wedding pegou o grande herói da série e matou ele com a mãe, com a mulher, com todo mundo. E matou. Que tinha assumido o protagonismo após a primeira morte chocante, que é a do Ned Stark. O protagonismo... Ele era o herdeiro do Ele era o herói. Era ao o lado herói. da Daenerys, Era o né? herói. O E protagonismo... mudou o livro, porque nos livros a mãe não morre. A mãe é Não, ela largada, fica- é largada ela ressuscitam num ela, bando é. Lady Stoneheart. de corpos que estão ali, que eles deixam ao relento, os corpos, eles nem enterram, que deixou ali, e ela consegue... nesse universo sobreviver do George R. R. Martin... e voltar para se vingar. O protagonismo é sempre flutuante, né? Ele é cambiante, depois vai para outro. Que Lembra isso que é interessante. Ned Stark tem a cabeça cortada. Aí vira o Robb Stark e ele é assassinado no Porque, Red em Wedding. geral, porque tem, obviamente, depois que a série se popularizou e virou uma coisa tão grandiosa, eles tiveram que descer o tom do que ele colocava, tanto na série e no livro. Então teve que simplificar certas coisas. Então, Simplificar, isto é, não implicitar, né? Não explicitar. Então ele até sacrifica algumas personagens importantes, mas já não é como era. Porque o que era legal da série e do livro era o fato de que as coisas, como na vida, né? Ela acontece, tem consequência. Então dá uns ele jogava exemplos assim, aí, em comparação. Esse é um. Esse- Era um rei, o Robb Stark era o grande herói da história, ele era o herdeiro, tava para ganhar, ganhou batalhas incríveis. Ele era realmente uma ameaça para a coroa. Aí resolvem. Um está insatisfeito por uma razão, o outro está insatisfeito por outra razão. Pelas costas, eles se armam e decidem se vão fazer o seguinte: tá aqui na festa, mata todo mundo aqui e acaba com a causa. Mas Ele- o erro, ele o tinha- erro não, ele- dele foi ele- romper o noivado. Exatamente. Isso. Exatamente. A consequência foi... Ele casou com uma menina que ela Se apaixonou. casou E rompeu um acordo que ele e tinha feito rompeu com um ele. acordo político que ele tinha feito com E aí ele com mata aquela ele. casa Então- que ficava controlando No os meio do reis. caminho. E aí, Jogada enfim, aí a passagem. série muda. Então, o que acontece? Em tese, os vilões ganham total domínio por umas boas temporadas, até o outro vir a surgir e inverter a história. Então, essa história era legal. No final, eles resumiram muito mais. Então, assim, você ia pra batalha, morria todo mundo, menos os... Porque antes, no Game of Thrones, se você ia pra uma batalha, podia morrer literalmente qualquer um. E você chega na última temporada, que é uma das queixas, tem a batalha deles contra os mortos, e nenhum dos heróis morre. Pois é, mas aí Ou tem, dois ou mas três. aí, mas aí é Periféricos. preciso notar o seguinte: É. os últimos episódios da temporada não estão no livro. Não em está. nenhum dos livros. Né? Ele escreveu 4 livros excelentes, escreveu um 5º livro que não é tão bom, e tinha a promessa de fazer o 6º e o 7º, e a série começou esperando ele concluir Terminar. a série de 7 livros, e ele não concluiu. Até hoje não terminou. E até hoje não terminou. Não há E sinais aí de que chegaram vai num terminar. momento, falou, bom, agora a gente precisa fazer as 2 últimas temporadas. Eram as 2, porque eles filmaram uma temporada, eles filmaram como se fosse uma temporada só, e depois dividiram em 2, né? Então, precisamos saber como é que termina. E aí, ele, que fazia parte também da equipe de produção executiva De do filme roteiristas e tal, de também. roteiristas e tal, enfim, tiveram vários encontros, então ele contou o seguinte, bom, eu vejo o final assim. E Que foi o que contou a gente como ele- teve. Mas como chegar lá, daqui lá, vocês escolhem como fazer. Que é o Então, que as pessoas reclamam. e uma das coisas que escolheram fazer foi não matar tantos personagens assim. Essa é uma. Porque Eu acho que talvez tenha Mas uma também não é pressão também. certo que o autor no livro não tenha feito isso, porque a gente não conhece o sabe. livro. ele deu o caminho. Agora, assim, mas ele não deu o caminho, ele deu o Ele não destino. deu o caminho, exatamente. Ele deu o destino. Ele deu o destino. Agora, o que eu queria dizer assim, é que antes disso acontecer, eles matavam impiedosamente, o que para a dramaturgia brasileira de telenovela, pra gente, é um choque. Não, mas agora eles é continuam uma heresia, matando. porque Continua. matar... Não, continua. O que eu tô falando assim, matar impiedosamente, as pessoas que o público ama.
Sim. Isso que é impiedoso. Matavam um protagonista que o público ama. A gente adorava o Robb Stark. A gente adorava todos eles. Eu acho que as consequências... As mulheres são grandes amavam coisas. Robb Stark também, Não, e né? tem o seguinte, Então, tem a morte de uma criança também no Game of nunca Thrones. numa novela Queimada. brasileira. Uma criança É o queimada pelos capítulo- pais. Eu não assisto Pelos esse episódio próprios até pais. hoje, eu não consigo. Assim, isso é muito Quer dizer, forte. reassisto, né? O pai e a mãe, o Stannis Baratheon, ele entrega a filha em sacrifício para ganhar a guerra. E por causa de uma feitiçaria da mulher. Feitiçaria da amante. Da amante. Então, mas só para acabar esse raciocínio, que é assim, Verdade. o que eu acho impiedoso é que, para a dramaturgia brasileira, você nunca vai matar alguém que dá ibope, alguém que é amado, é lindo, é não sei o quê, mas era Não, impiedoso. ao contrário, ficou clássico na nossa teledramaturgia, né, na novela, né, na Globo, por exemplo, na novela, que eles trocaram o autor, né, e aí criaram um terremoto, Isso. mataram todo mundo. Janete Claire matou todo mundo numa... A Janete Claire assumiu a novela, agora eu não Assumiu lembro e fez um direito. terremoto na Mas, cidade no que meio, matou todo mundo. No meio, e aí tinha os personagens muito chatos. A novela ia muito mal das A novela pernas. ia muito mal, resultado, um terremoto matou metade, mas Salvou a novela, o terremoto. Mas, enfim, isso Mas não e aí a acontece... novela foi embora, decolou. Isso acontece em Westeros o tempo todo. Não, o tempo Várias todo. vezes até terminou. Um pouquinho, então, e você perguntou da Ana Cristina, então ela sabia da história. Então, chegou nessa temporada, quando chegou House of the Dragon, todo mundo já discute algumas sequências que iriam acontecer. Isso que eu queria falar. Como desembarcamos Nessas- disso tudo que a gente falou, que era sobre Game of Então, Thrones, vamos no pra House of episódio the que Dragon. estreou House of Temos Dragon. uma grande discussão Que no são ar, várias. literalmente, na internet. Então, assim, tem várias... Aí é spoiler, né? Tem várias mortes que virão por aí que todo mundo já sabe. Eu não entendi uma coisa, só pra, eu falei do Red West, tem vários previstos. Qual é o primeiro que aconteceu? O primeiro grande... Do House of Dragon. Do House of the Dragon, o primeiro foi a última coisa da série, que foi a morte do primeiro filho da Rhaenyra. Mas é isso que eu falei. Você falou, não, esse não é o primeiro. É esse que desculpa, eu ouvi outra coisa. Tá, por isso que Desculpa, eu deu ouvi uma outra confusão coisa. aqui pra mim. Primeiro é a morte Então, do menino. isso é A o morte primeiro. do Cerys Mas foi a a gente primeira. não vai dar spoiler sobre os próximos. Não, só do que já foi ao ar. Que foi ontem. foi Então, ontem na cola dessa primeira morte, que é uma das coisas que a gente vai entrar aqui na discussão da adaptação da série, vinha uma que os fãs chamavam só de sangue e queijo, ou queijo e sangue, queijo, sangue e queijo. esses nomes que a gente troca, que seriam Warren dois Cheese. assassinos contra um catador de ratos e um assassino que teria sido contratados pelo Daemon. Adorei Pra aquele assassino vingar. contratado, adorei aquele ator, a expressão dele, assim. Ele não é bem um assassino, né? Quer dizer, aí, no caso, Ele é um o prestador de serviço. o Daemon foi conhecido, o Daemon era conhecido em algum dos momentos da trajetória dele, ele ficou conhecido como, tipo, o príncipe da cidade, ele conhecia aquela cidade profundamente Eles citam isso na primeira subterrâneos, temporada. né? Ele Como Dom conhecia Pedro I, né, no Rio, né, um pouco, né? Ele conhecia Ele é um tudo. cara popular Entre eles, no ele povão. conhecia bem esse profissional que era o chamado caça-rato, o queijo. Tá? O trabalho dele é desinfetar o castelo, no caso a Fortaleza Vermelha, de ratos. E ele tá? então conhece todas as passagens ele conhece secretas do todos castelo. os caminhos, como ninguém conhece. Adorei esse personagem. Tá? E ele, o príncipe, o Daemon também foi ligado à Guarda Real. Tá? Em algum momento ele era da Guarda Real, ligado à Guarda Real, ele era tipo um líder informal da Não, Guarda ele Real. é líder mesmo. Foi no governo Chegou do a Viserys. ser. Chegou a ser. Bom, então era. Mas ele eram companheiros dele, companheiros de luta e companheiros de farras. Né? E é um deles Que é o Blood, o sangue. que é o sangue, que é contratado. Ele é um policial, está ali com policial, tanto que eles entram em contato quando ele está vigiando a entrada da cidade. Né? E aí ele vê que é o Demo, se aproxima e tal. E cheio de dívidas, tá querendo dinheiro. E aí há diferenças importantes do livro já para o primeiro capítulo da série, e que é isso que já está gerando muito tititi. É importante lembrar o seguinte: o livro ele se define, o livro se coloca como um livro de crônicas escritas séculos depois dos fatos. Tá? É uma coleta, como se a gente fosse escrever Quase agora como um evangelho. a saga do Quilombo dos Palmares. Como a Bíblia. Né? Sem documento, não há documento, não há entrevista, Como a não há Bíblia. nada. Cada um vai coletando aqui o que as Como a pessoas Bíblia. falaram É e como a vão Bíblia. construindo os relatos.
sucesso. O livro, inclusive, de vez em quando fala assim, não, a princesa dizem que reagiu muito bem, né? Ele coloca um dizem ali para dizer, olha, eu não tenho certeza se foi exatamente assim. Foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Então, no livro tem diferenças, por exemplo, o episódio da dor da Rhaenyra, né, dura mais. Né? Ela meio que vai curtir o seu luto, né? Vai passar por essa E deixa o comando para os outros. E deixa o comando para os outros. Né? Os outros ficam ali. O Daemon também não está, né, exatamente naquele momento, junto ali no que ele já tinha ido para ocupar uma área estratégica. Exatamente. Ele tinha ido para Harrenhal? Já tinha ido para Harrenhal. E aí o livro fala exatamente. Aí chega um corvo de Harrenhal dizendo o seguinte: olho por olho, príncipe por príncipe. Isso é o que a gente vai fazer. Na série, é a Rhaenyra que reúne o conselho, e na primeira reunião do conselho diz: eu quero pegar o Aemon Targaryen. Então ele dá uma ordem direta, né? Enquanto no livro é um corvo que chega de Harrenhal, com uma mensagem assinada pelo Daemon, dizendo olho por olho, príncipe por príncipe. Né? E aí a gente vê, né, o Daemon vai à cidade, entra em contato com os dois, né, e pede a cabeça do assassino, especificamente. Eu quero o assassino. Né? Não, desculpa, ele queria a cabeça do Aemon. Eu quero o Aemon. E aí, um dos dois, agora eu não lembro quem, pergunta de volta a ele, mas se a gente não encontrar, a Fortaleza é grande, e se a gente não encontrar, aí ele dá aí é bem sério. Aí é bem que sério, espetacular, né? isso da série. Que é uma coisa que eu adorei mesmo, que ele dá só uma olhada assim, como que diz, pô, isso é pergunta que se faça? Essa é minha interpretação. Você pode ter a outra. Você pode dizer que não, aquele olhar, sem dúvida, ele queria que matasse ou não. Não era para matar, era para matar o assassino. Não era um filho qualquer do rei. No livro é olho por olho, filho por filho. E filho, homem. Tanto que a rainha, quando pega, né, no quarto, ela se oferece para morrer no lugar do filho e o cara fala, não, desculpa. Não serve. É um filho que a gente precisa. E manda escolher qual. O que na série acontece. Então, essas mudanças já estão lotando a internet de... Não, e parece um bando de psicopata que não gostaram porque não mostrou a coisa bem mais violenta. Eu só queria terminar isso. Não, teve sim. Ele chutou o cachorro. Tá todo mundo zangado. Eu só queria terminar, Fiesta TV, eu só queria dizer o seguinte: não vale dizer, no livro é diferente. Não. Porque o livro também ele tem dentro do livro a hipótese de aquilo ali não ter sido exatamente como aconteceu. Eu acho genial que um canal do YouTube falou exatamente isso que a gente estava conversando. O livro vai ser sempre diferente. O que a gente está assistindo na série é fato. O também, que está no livro é versão. Também é uma interpretação. Mas também é válido. Entendeu? Ou seja, porque a gente está vendo, nós estamos testemunhando deles, o que aconteceu. Não dá para cobrar dos autores da série. O que a gente não sabe, a gente não pode dizer. Não dá para cobrar dos autores da série que tem que ser fiel a um livro que, por sua vez, já assume que não é fiel aos fatos. Portanto, mas eu vou até te dizer uma coisa. Cada um interpreta e faz o que bem entende. Então, você pode não gostar, isso é outra coisa, né? Mas dizer mas que não o é Ryan, fiel, aí é uma das coisas que os fãs vão ter que engolir, vamos lá. O Ryan Condal, que é o showrunner e que é o que está responsável por tudo, ele virou uma espécie de herdeiro consagrado já pelo George R. R. Martin, trabalha diretamente com ele. Então, ele tem uma liberdade criativa dada pelo autor, que gosta de como ele faz, e os dois trocam. O velho não precisa mais trabalhar. Diferente do que aconteceu em Game of Thrones, que eles não convenceram e tal. Então, assim, em tese, meio que ele vai passar, todo mundo meio que espera que o Ryan Condal escreva o diabo do livro que ele nunca terminou. Ficou com ele. Então, tudo que ele está fazendo de adaptação em relação à história tem o aval do George R. R. Martin. Ele não está dizendo, ele pôs a Alicent mais nova na série do que ela é no livro. Claro que topou, ficou melhor assim. Então ele... Não, porque teve um determinado momento do Game of Thrones que ele começou a... não passou por mim, não.
Não sei não. E largou lá a dupla totalmente sozinha. Aqueles dois ainda vão virar tese de mestrado. Mas assim, eles ficaram muito jogados ali no fogo, cruzado, porque ele se isentou de muitas das coisas, inclusive de ter dito como seria para terminar a história. Ele não afirma, não foi eu que disse para eles que ia terminar assim. Ele nunca fala nada. Ele nunca falou que essa versão que eu contei aqui é uma coisa que veio de dentro da HBO, que houve esse encontro, mas não é também é isso, é um relato. Eu não sou muito familiarizado com os corredores de King's Landing, assim, mas eu o dia que você começar, você não vai sair. Não, sim, eu vi tudo. Eu só vi a série, eu nunca li e tal. É por isso que eu tô querendo tirar essa dúvida. De alguma forma, a Casa do Dragão tem duas coisas que parecem repetir um pouco o Game of Thrones. Esse rei meio criança que não sabe exercer o poder. Como é que é o nome dele? Esse é o Aegon. O segundo. É o Aegon. É o Aegon II. Que a gente fala Aegon porque no Game of Thrones era Aegon, agora é Aegon. É meio parecido com aquele lá. Joffrey. Tem um ali, né? Filhinho de mamãe. É a mesma cultura. Filhinho de mamãe. Basicamente a mesma sai cultura. Cortando a cabeça. É a mesma cultura, né? E a outra coisa, eu não sei se é impressão minha, eu meio apressado vendo um episódio, o Aemon, é Aemon que fala? Ele está sendo construído um pouco para ser um Jon Snow ou não? Não, essa série não tem Jon Snow. Eu acho que é uma das falhas que não tem um Jon Snow. Se bem que tem, olha aqui. Não, eu tô perguntando por causa dele lá na muralha. Talvez tem lá, não sei o Jon Snow, mas tem um Stark. Não, pra chegar lá no final da história ele é importante. É por isso que esse cara vai ter, os Stark sempre tiveram muita importância na história. Aquele papo dele, inclusive, ele certamente vão ter aqui. Ele vai ser determinante para tudo pro final da história. Não sei se é exatamente um Jon Snow, que é o Snow, que quer dizer que ele é um filho ilegítimo, né, fora do casamento, por isso é Snow. Não nesse sentido, eu tô falando de ser um herói. Não, mas esse rapaz, esse Stark pode ser, eu não sei. Vai ser. Tem lá no final da história ele venha a ser. Aquele papo lá que aquele guardião lá da muralha tá conversando com ele. É o Cregan Stark. Ele como adulto, porque ele só vai reaparecer lá pro final da história. Então, pra mim, ele estava prenunciando assim. Não, era muito importante, mas ele só vai voltar daqui a alguns anos, talvez já mais velho, não seja nem mais esse ator, seja outro. Porque ele é essencial pro fim da guerra. Sim. Ele é essencial pro fim da guerra e como a história vai depois vai andar a depois. história vai tomar. Exatamente. É ele. Mas agora não, ele vai passar anos. Aliás, fazer uma observação aqui que a gente comentou, a abertura. Lindo. Eles mudaram a abertura. Uma coisa tapestry, né? Assim, muito da Idade Média. Houve uma coisa, porque na primeira. Porque, obviamente, a abertura é uma das coisas que os fãs mais amam, né? E na primeira temporada, aquele sanguezinho vai construindo as casas e de quem é filho de quem. Eu precisei que me dissessem isso, porque eu não saberia dizer. Sério, você precisa consultar o manual. Mas depois do manual. Dá o manual que eu explico. Depois disso ali, aquela primeira apresentação da primeira temporada, então assim, quando cada vez, então, quando o Daemon e a Rhaenyra se casam, aí o sanguezinho deles se junta, vai pra cada um deles. Mas eu acho essa muito mais bonita. E essa eles preferiram. Mas assim. Claro que eu prefiro a do Game of Thrones. Eu tenho uma opinião extremamente impopular, que as pessoas, assim, eu acho que... Primeiro, eu sou louca pela trilha sonora, o Ramin Djawadi. Tem assim, suaves mudanças no arranjo. Tem, né? Mas não é só isso, Mas continua linda a música. Não, ele é espetacular. E a primeira vez que eu vi o tema que ele criou pro House of the Dragon, eu achei que era muito Westworld. Eu já, não. Aí, quando a série entrou e eu comecei a ouvir as outras orquestrações, eu fiquei completamente tomada pelos temas que ele criou pra House of the Dragon. Sou contra. Eu entendo que a primeira temporada tem usado o tema de abertura do Game of Thrones, foi muito emocionante, tá lindo, maravilhoso. Para essa segunda temporada, eu teria mudado para o tema do House of the Dragon, que para mim existe, se chama faixa The Promise. É o tema, assim, e daria perfeitamente seria mais poderoso para House of the Dragon se afastar do Game of Thrones nesse sentido. Eu acho que os e não pegar não essa carona. Acham, né? Não, ninguém. Eu sou única no universo, porque todo mundo ama por aquela música. Isso aí, Ana. E as pessoas já entram. Ali acho lindo. Mas eu não canso de ouvir aqui. Eu acho isso uma opinião extremamente artística. Né? Mas, assim, é uma decisão de
produção, não, vamos segurar o tema, porque o tema... Que é o que as pessoas já sabem, todos já sabem, né? É o sino da igreja, tem que tocar no mundo bem. Eu entendi isso tudo na primeira temporada. Nessa segunda eu já teria entrado com outro tema. Escutem Eu The achei que eles Promise, iam entrar é o com outro tema tema. do House of Eu Dragon. Eu achei que eles iam entrar com outro tema. Agora, a tapeçaria, ela conta exatamente, ela mostra a genealogia da casa Targaryen. É interessantíssimo. É, que Começa... Ela tem vários spoilers, se vocês olharem ali. Vários, tem tá tudo vários ali. Tem que spoilers. parar. Tem que parar. Não, ela para. Não, você tem que... É difícil. E tem o seguinte, não é fácil. Mas ao longo do tempo, em 8 domingos, as Ela pessoas vai vão avançar. Um detalhe, Ela vai avançar, porque ela uma para na espécie morte de dos spoiler. Jaehaerys. O livro tem tudo isso. O livro tem Ela a agora, linhagem na toda. primeira, parou na morte dos É Jaehaerys. muito rápido. Tá todo né? mundo... Jaehaerys não, do Lucerys. Lucerys. desculpa, do Lucerys. Tá todo mundo rindo porque o teaser, a promo que fizeram pros próximos episódios, não é só do próximo, tem uma sequência que eles editaram, que quem sabe o final da série já ficou... deram mó Já spoiler. deram spoiler. mó Ah, vou ver, eu não vi. Assim, Aliás, é um não frame, assisti, mas assim, não quem assisti. viu, quem viu entendeu o que eles fizeram. Assim, Aliás, foi eu maldoso. vi no Twitter, alguém colocou um recorte, só que não colocou a cena inteira, onde o Stannis Baratheon está conversando com a filha, que tem os Camagres, Aham. e ela está justamente falando sobre a Guerra dos Irmãos. Fala. E ele pergunta para ela... Qual dos dois? Qual dos dois? Eu não sei quem ela responde. Ela diz, eu não quero nenhum dos dois. Ah, é? Eu Ela, não fala, me lembro. ela decide por nenhum dos dois. O pior é o Joffrey. O Joffrey, aquela figura que eu ele odeio conta. comemorando o final Ele da conta o série. que Eu odeio acontece. aquele Que pra mim é igual esse Egon. Né? É parecido. O Aegon, olha só, isso que é interessante. Você me perguntou do Aemond. Você perguntou do Aemond. O Aemond é outro favorito de todos os fãs. E esse ator conseguiu pegar de uma ele é forma. muito Ele era legal. coadjuvante ali daquela outra Sensacional. série dos Vikings. Não era Vikings, é outra série dos Vikings da Netflix. Ele tá nela. Tá. Eu sei. A Valhalla, não sei o que de Valhalla. Não, eu vou fazer o pesquisa, que é tem aquele que nosso olhar. momento. Eu só não... Porque ele tem um Porque registro nesse momento- suave. Ele é Metade do elenco do House Ele of é the Dragon expressivo. vem dessa outra série, que é Ele tem um um fato que não é sorriso. Vikings, que é É. também do Rei Alfred. E esse menino era coadjuvante ali, e ele Ele tá é bom. chegando. E é o seguinte, o Aemond vai ter uma importância. É a série dos livros do Bernard Cornwell. Isso, exatamente. Dos Sete Reinos, não é dos Sete Reinos, é dos Sete Reis Devem Morrer. Isso, exatamente. Exatamente essa. Essa série que tá na Netflix, a gente vai lembrar o nome, a gente põe depois aqui qual é o nome. Rei do Mas Inverno, uma coisa do inverno. Que é uma série, aliás, uma série não, ou uma série de livros, né, de romances históricos que inspiraram muito os livros do autor desse. E assim, metade do elenco do House of the Dragon tá nessa série. O que faz o Aegon, o menino tá. O que faz o Aemond, a Helena também tá. Muita gente tá o nessa. Último Reino. O Último Reino. Exatamente. O Último Reino da Netflix, metade do elenco tava lá. Deixa eu tirar uma outra dúvida, que para quem não entrou ainda nessa viagem, assim, de forma de livro, a história de Game of Thrones foi contada baseada nos 5 livros e depois que ele não continuou, foi assim. Aonde que está a história do House of Dragon? Ele lançou depois, então. Ele fez... Que é outra coisa. Em vez de terminar o livro que ele tinha que terminar, Tipo, ele explica parou, pro público. escreveu outro livro que também não terminou. Porque ele também não terminou a saga dos Targaryens. Então ele tem 2 livros devendo pra gente. Ele tá devendo. Nesses livros não terminados que vieram depois é que está a história do House of Dragon. Exatamente. Que são prequels, Ele que só acontece contou a antes história do só Game dos of Thrones. Targaryens. Então ele pegou um livro pra contar. Ele pode fazer. Isso é infinito. Você pode ter alguém que escreva só sobre os Starks. Você pode contar outra contar versão. a genealogia de todas as casas. Todas né? elas, Não entendeu? acaba. Tyrell e Tyrell, Baratheon. Martell, Cada um. Highgarden, Então, Starks. esse livro fala só dos Targaryens. E tem vários períodos em que começa. Não está na ordem cronológica. Então, essa história tá lá para a segunda ou terceira geração. Já são a terceira ou quarta geração, né, dos Targaryens. Certamente Sim. ele não, Então, ele não assim, vai estar Eles vivo são para terceira ou escrever quarta de todas as geração. famílias. Não, Vai ser esse O outro Ryan aí. Condal. Eles são Porque o terceiro. A história, na verdade, começa com a união dos 7 reinos. E quem une os 7 reinos são os Targaryen. Que é a série que está É em o Aegon andamento, que está primeiro. sendo desenvolvida É o agora. Aegon. Que vai ser a conquista de- vai ser a conquista de Aegon, tá. na base do dragão
já uniram. Eles já uniram, já tem isso, já está unido. Não, então, exatamente, mas não, Quem, o Aegon porque quem primeiro... une Não, eles estão trabalhando a exatamente série, o primeiro. Não, mas então, a história ali, quem une os 7 reinos é o Aegon primeiro. Isso. E os... Eu adoro isso. O cara É. vai Que lá, não domina, aparece ameaça nessa todo série. mundo, ele Não, uniu. não, porque não e os aparece ca- na não série. aparece na série. Quando a gente chega, já Ele tá assim. é, deixa eu ver aqui, que exatamente E, na eu tenho verdade, aqui, eu vou ver Ele é o o que ele Egon primeiro. Quando É. a gente... É a tal da árvore que é o genealógica. Quando a gente chega em Game of Thrones, está exatamente acabando essa hegemonia Já dos tinha acabado, Targaryen. já tinha Não, acabado. ele tinha acabado de morrer. O rei Não, Aerys já tinha 10 tinha anos, sido assassinado. Ah, Sim. você tá falando do O House. irmão. Não, tô falando do Game of Thrones. Quando começa o Game of Thrones, quando a gente vê a primeira Então, a vez, guerra está embaixo. o Targaryen rei já tinha sido Targaryen extinto. tinha morrido. Há uns 10 anos. Sim, tinha sido assassinado. Mas então, não antes tinha do rei sido Baratheon, o último Tinha sido. Targaryen O tinha pai da morrido. Daenerys. O Ah, sim, Baratheon, o último. o Baratheon era o primeiro rei depois Que é dos meio Targaryen. Targaryen. Que é half Targaryen. Ele é meio Targaryen. ele é meio também. Que ele é primo, mas tudo bem. Mas ele era o primeiro que não era Targaryen depois de anos e anos e anos. Muitos anos. Mas não né? tinha um irmão da Séculos. Daenerys que é assassinado também? Tem. Dois. Quando começa? No início. São na dois. primeira Game of temporada. Thrones. O pai do Jon Snow, que era o príncipe herdeiro, é morto. Na verdade são. Na verdade Nossa, são. Eu tô as vendo pessoas aqui, vão eu tô sofrer vendo pra aqui, eu tô aqui acompanhar. na minha cola do livro. Não, mas quem nunca viu vai sofrer, porque eu sofri muito para comprar. Na verdade, são começar. 283 anos exatamente da dinastia dos. Foram Targaryen. 283 anos. Desde o de- primeiro que conquista e une os 7 Isso. reinos, né? O primeiro do seu nome, O que Aegon juntou os 7 reinos, o primeiro dos homens. Aliás, Tá ele só vendo? fez isso porque ele queria deixar todo mundo pronto pro Night King. Rodrigo. Mas ele foi um E bom aí, rei. e aí Ele foi se um bom passam rei. 283 anos até que o cara lá morre. Nós estamos no ponto quem mata em Jaime que Lannister. e nós estamos no ponto em que nós estamos sabendo que Ele é a nós quinta está na geração, acho. estrada. Nós estamos no ano, por exemplo, começa no ano 1, digamos, nós estamos no ano 129. House of Dragons. Tanto que Tá no meio, digamos, a no- dragão que faz o estrago todo no final da temporada, a Vhagar, ela é a Ela dragão é- de uma das irmãs É. do Aegon. Foi ela que come o menino? Ela que como menino, ela tá desde o início. Ela era da Visenya, que era irmã do Aegon I. É. A gente conhece todo Aliás, mundo eu da queria. família. Aliás, Vergonha, tem uma cena. vergonha. Tem uma cena que eu queria dar um exemplo assim de boa direção, assim, aquela hora que a Rhaenyra vai na praia ver os despojos ali, né? E aí, o dragão é esquisito, né? Porque a mão dele é meio a asa, é meio desconfortável esse dragão, né? Fica andando assim. Ele não tem muita postura, mas ele não é um cachorro que vê o dono triste e vai lamber. Como é que se for lamber? Vai queimar ela, talvez, né? Mas é de longe, a câmera vai se afastando, fica de longe, muito assim. isso. Ela tá desesperada, ela tá em frangalhos e ele faz ele vira e ele só dá um uivo. Mas você sabe por quê, né? É lindo. Porque o dragãozinho que tava com o príncipe era filhote dela. É. Filhote dela. Então eram Que duas foi junto, mães. né? São Eram duas mães chorando. Isso, Duas isso mães melhora chorando. mais ainda a cena, Melhora né? Eu tinha mais ainda a esquecido cena. disso. Eu tinha Bom, esquecido disso. desculpa, isso também foi da cola. Não, Porque do dragão eu também não sei exato. essa cena Mas- é muito boa. Me lembrou Essa cena é muito boa. o Drogon quando ela morre, né? Ah, O lindo, grito do é Drogon lindo, quando é ela lindo. morre. Me lembrou um pouco assim. Foi uma referência, né? Mas queria perguntar para o Rodrigo uma coisa. Você é um homem ligado à história, às coisas que aconteceram, à Idade Média, à Revolução, aos anos 60, pesquisador. Ele tá te chamando de velho. Não. tem problema nenhum. Então, eu tô falando que ele é um cara ligado às coisas que aconteceram. fatos. Aos fatos. Como é que você entrou nesse mundo de Eu também western? desculpa, eu fico surpresa. Eu entrei porque escute. alguém me recomendou. Eu falei, pô, você gosta tanto desse negócio. Porque eu gostava muito, aqui a história é a seguinte, eu gostava muito dos livros do Bernard Cornwell, que escreveram também a história da unificação da Inglaterra, do rei Alfredo, que veio dar nessa série que a gente falou há pouco. Último rei. O último rei. Né? Os 7 reis devem morrer Aham. os 7 reis devem morrer para que, enfim, o Reino Unido seja considerado um Reino Unido. Um reino. A Inglaterra seja a terra dos ângulos e tal.
E aí alguém me falou, pô, você gosta de romance histórico? Gosto, eu gosto de romance histórico. Porque o romance histórico, primeiro, preserva, digamos, esse meu lado historiador. E depois me distrai. E eu gosto assim quando o cara já assume de cara, dizendo, olha, eu inventei isso. O Bernard Cornwell, esse autor, ele fazia isso. Ele tem, por exemplo, a saga de um soldado inglês nas guerras napoleônicas, que é muito bom também. Muito bom. O objetivo dessa pergunta é você dizer o que Game of Thrones revela sobre história mesmo, né? Não revela nada, porque não revela absolutamente nada. O outro ainda revela um pouco, esse não revela nada. Esse é completamente inventado. Aliás, ele assume, não existe Reino Unido, não existe França, não existe... Ele se inspirou em fatos. Existe alguma coisa que ele se inspirou na Guerra das Rosas, que é uma guerra de sucessão do Reino Unido, que de fato aconteceu. Que e agora também ele tem se livros inspirou também. E ele se inspirou um pouco, por exemplo, a muralha é claramente inspirada na muralha de Adriano, que Adriano teve esse nome pelo tempo da dominação romana na Inglaterra. Eles criaram uma muralha de ponta a ponta na Inglaterra para deixar os escoceses lá de longe. Os selvagens são claramente inspirados nos escoceses, que orgulhosamente assumem até hoje que são. Se é para ser contra, eu sou mesmo, entendeu? E no final você vê que os selvagens, aliás, era isso que eu queria saber. O que tem mais? Assim, Não, tem várias coisas. Quer dizer, essas coisas dos reinos que existiam na Inglaterra antes que está no Vikings, que a série tem isso também. Está lá nos Vikings. Verdade, então, tá lá. tem essa história. E o que me atrai, eu gosto muito de romance histórico. Aliás, eu estou lendo um brasileiro, que é um Por Defeito de Cor, que é uma obra-prima. Que a Globo comprou os direitos. Comprou, né? E não fez uma obra-prima. Seria agora. A nossa grande série. Porque a história do Brasil está ali. A história da passagem da escravização e da passagem da independência. Seria Raízes brasileiro. Um Raízes brasileiro, pode ser. Sem nenhuma dúvida. Eu também estou lendo, porque eu fico lendo, porque se eu leio uma coisa só e fico assim focado, eu começo a sonhar, aquilo começa a me incomodar. Então eu gosto de ler 2, 3 ao mesmo tempo, e ver 2, 3 séries, e no meio eu vejo futebol, que na verdade é o que você mais gosta. Aí é o que E aí eu fico vendo essas coisas todas exatamente para não ficar muito focado. Mas o que eu gosto é isso, porque a história é bem contada. E aí eu gosto de uma história bem contada. E você já gostar, você tem um lado pro lado da fantasia ficção ali. Claro. Eu ia fazer esse comentário. O que você perguntou para ele foi, Rodrigo, como assim? Você acredita em dragão? Eu não acredito em dragão. Quer dizer, mas quando o cara já me diz, olha, dragão não existem, mas eu vou usá-los na minha dramaturgia, eu falo, legal. Ele fez uma construção. O que me incomoda, e aí me incomoda muito, é quando o cara faz um pretenso romance histórico que distorce todas. Aí e não te dá nenhuma. Nesse caso você não tem esse problema. Te manipula. Já leva um dragão pela frente logo. Agora já... já bota um dragão, fala, bom, tem dragão, eu posso acreditar em qualquer coisa. Eu acho isso assim, admirável, porque eu tenho amigos que têm dificuldade para lidar com coisas como Game of Thrones, só porque tem dragão não consegue. Mas tem dragão. Você não vai ligar com nada, né? Você não vai lidar com nada. Uma capacidade. Super-herói, todos vocês podem esquecer. Aposenta todos. Não, vai ter. Do primeiro ao último. Aí você afunila, você diminui muito a sua capacidade de ter opções para ver cinema. Para ver. Mesmo, gente. É uma dificuldade. Dificuldade para sonhar, né? Para se divertir, para embarcar numa fantasia. O que é legal mas isso tem esse público muito. Mas tem dragão, não vou ver, não. Eu sei bem isso. Esse período do House of the Dragon, que vamos lá, então, o Game of Thrones ele se inspirou um pouco na Guerra das Rosas, né? E foi então só as famílias. Esse é um período que ele chama anarquia. Então houve mesmo na Inglaterra o fato da Matilda, que foi dita como herdeira, porque escreveu até o irmão da princesa Diana, escreveu um livro. É uma história, é tão fascinante. É uma história fascinante. Também o herdeiro morreu, afundou, eu e minha irmã brincamos que foi na rave então, morreu o herdeiro, aí teve que ser a mulher, que não era possível, embora na Inglaterra não tenha lei sálica como tinha na França. Ela sai da França, chega lá, o primo dela, não, fica aqui controlando, tá tudo bem, quando chega a hora, é você. Quando ela chegou lá,
Isso aqui, ele antes de morrer disse que mudou de ideia, era eu. O que é a lei sálica? Explica. A lei sálica é uma que por isso teve Henrique V, mas é uma lei que tem na França em que proíbe que mulher, o filho, ela não pode herdar o trono. A mulher era só moeda de troca política. Então nunca teria rainha na França. Não, porque ela poderia... Não, ela é só por casamento com... O rei tinha que ser homem, porque senão ela podia mudar. Porque ela mudava de nome, ela vinha de outras... Ela casava em outras, né? Então ela pegava as outras pessoas. Né? Como a gente é informal aqui, eu vou perguntar, Rafa, a gente está acabando a bateria? Mas assim, isso é outra questão, assim, dessa lei sálica que é um pouco que eles usam. Isso não tinha na Inglaterra, mas ficou meio que assim, nenhuma mulher podia ser rainha, não era comum ter rainha. Então há uma discussão entre os historiadores da história britânica que a verdadeira primeira rainha britânica teria sido essa Matilda. Mas ela efetivamente não foi, porque ela não chegou a ser coroada. Ela brigou, o filho dela, o neto dela, agora eu não me lembro, que foi. E aí tudo se organizou e aí passou. Então, o House of the Dragon, essa guerra civil de irmãos, tem uma inspiração. É inspirado, que se você conhece, aí se você for pesquisar, podem fazer o Google da história da rainha, da imperatriz ou rainha Matilda, conhecida como das She-Wolves lá, ela era o bicho. Ela tem a história dela é fascinante. Se ele usasse metade do que ela passou, ele usou só algumas coisas. Era espetacular, ela fugindo do cerco. Ela tem umas histórias reais que se aparecer só pode ser fantasia. Ele pega algumas passagens e se inspirou. Como a história do Bran. O Bran the Creek parece que foi um dos primeiros reis que unificou. E ele tinha ele não era aleijado, mas ele tinha a coisa do corvo, ou The Crow, era uma coisa assim. Então, o Brandon Stark não é Bran à toa. Né? Então essas coisas são legais, porque se você curte, eu adoro, então se você curte, tudo bem, tem aqui um dragão, tem aqui um zumbi, tá tudo bem. Gente, Senhor dos Anéis, se você for olhar aqui... Imagina, Senhor dos Anéis, que é um clássico da literatura. Eu amo Senhor dos Anéis. Literatura é literatura. Você, a literatura de aventura é literatura de aventura. É isso, né? Quer dizer, não, e é uma capacidade sensacional. A brasileira está cheia de... Né? Não tem problema nenhum. Eu que fui criado lendo Saci Pererê. A minha referência quando o Ziraldo morreu o Saci Pererê. Sábado passado estava eu lá explicando uma historinha que o Ziraldo escreveu sobre a Copa de 62. Eu sou meio um especialista sobre a Copa de 62, que é a minha Copa predileta e tal. Foi a primeira que eu acompanhei. E eu estava explicando como é que surgiu aquela história. Que é isso, o time do Saci Pererê. Os heróis são uma onça que fala, chamada Galileu, o Saci Pererê. Monteiro Lobato, Monteiro Lobato. A nossa literatura é isso. Sabugo de milho. É fantasia, gente. A história, a liberdade para criar isso. E sendo que nesse universo que ele criou, porque também pode criar uma fantasia que seja ruim, mas em particular, esse é o ponto. Ele teve muito cuidado. Elas são... É por isso que a gente precisa de cola, porque é realmente intricado ali. É isso, eu ia comparar ele ao Tolkien. Assim, a capacidade de você criar um universo totalmente novo. Né? É um mundo novo, são gerações e dinastias que nunca existiram. E no detalhe, né? Tipo isso, você tem dinastias inteiras, a história de dinastias inteiras. E você identifica exatamente o que a gente estava conversando antes de começar aqui. Nessa história toda do House of the Dragon, explica muito que as pessoas reclamaram como erro, que não era erro da Daenerys. Entendeu? Que estava lá na história da família. Você que não quer ver, mas ok. Não absoluto. Isso, por exemplo, é uma coisa que me incomodaria, né? Se houvesse uma mudança de personalidade muito drástica para atender determinado interesse, qualquer que fosse, eu ficaria, mas vem cá, você escreveu desde lá de cima, assim, aí chega aqui no final, você muda tudo, peraí. Não. Pode até não gostar, é um direito de qualquer um não gostar do final do Alva, mas que aquela atitude lá da Daenerys era coerente com tudo que ele escreveu, e com a história da família dela, que está retratada agora. Ela era capaz de fazer aquilo? Seria. Porque, e faria. Que é uma das coisas que ele adora falar. Tudo ficção. Que ele sempre, que é o que ele faz, que eu acho que esse livro é melhor, o
que é a origem do House of the Dragon, eu acho até melhor do que os outros, vão me matar, mas enfim, é porque ele usa muito a história seguinte, a história é contada, ele tem uns termos que ele pega emprestado que os outros dizem, e ele usa muito, a história só é contada pelos vencedores. Isso. Então, e aí ele fala, a partir disso, ele fala, o vilão de um lado é o herói de um é o vilão do outro lado. Então ele fica brincando com esse conceito ao longo das séries. Ninguém é perfeito, fora o Jon Snow. Só o Jon Snow que era acima do bem e do mal perfeito. Mas assim, e até era defeituoso por ser tão virtuoso. Mas assim, ele fica, então assim, não tem, todo mundo tem camadas de maldade e que pode mudar o jogo. Então essa que é a parte interessante da série. Todo o resto tem gente que gosta dos dragões, tem gente que história da toda. Essa eu acho menos, ninguém me importa. Por falar, vamos fazer um pouquinho de fofoca. Como Jon Snow era um sucesso e o esqueci o nome do ator, né? Kit Harington. Kit Harington deu uma sumida de alguma forma, né? Não tem nada grande que ele tenha aparecido ou feito. Por onde anda? Como é que está as tentativas de convencimento para ele? Porque ele falou, só para esclarecer o sentido da minha pergunta, é que ele falou assim, não quero mais fazer um personagem assim, todo cheio de preconceitos, eu quero fazer homens desconstruídos, não quero mais... Ele só queria fazer homens desconstruídos. Então, como é que tá? Como é que ficou? Teve uma tentativa de convencimento para fazer. Convenceram. E aí, mas acho que já oficialmente já desistiram. Porque ele ficou muito Tá? chatonildo. Eles não cancelaram, mas eles engavetaram o projeto. Eu não tenho notícia. Assim, não tenho informação. há quem diga que é a maldição do Game of Thrones, porque todos os que saíram não fizeram alguma coisa, de um sucesso aqui para ali, mas ninguém efetivamente explodiu. E o Kit Harington era o que tinha maior peso e a expectativa era em cima dele, porque ele foi o cara mais famoso por um tempo aí do mundo com a série toda. Mas o que eu tô falando é que ele ficou meio chatonildo quando saiu, não queria isso. Ele tem problemas pessoais muito sérios de bebida e outras coisas. Ele se dedicou mais ao teatro também, ficou mais para isso. Depende dele, fundamentalmente. E ele fez uma opção de, em vez de ir para os Estados Unidos e virar um mega estrela, os projetos nos quais ele se envolveu não deram tão certo, assim, mas tipo, em vez de ele investir nisso, ele ficou na Inglaterra. Aquela série criminal, ele tá muito bem, por exemplo. Mas é uma coisa que não explodiu. Né? Não, ele faz coisas menores. Coisas e agora, menores. aí é que é a diferença. Ele passou a fazer... Aí é o que você falou. Ele não quer mais fazer personagens perfeitos como o Jon. Ele quer ser caras com falhas mais claras de personalidade. Que o peso de ser o bonzinho, pra ele, incomodou. Tempo. E ele foi o herói, o bonzinho do mundo durante muito tempo. O Jon não era perfeito. Chega, não quero mais ser o bonzinho do mundo. E o Jon não era perfeito demais. Bom, nosso momento fofoca foi um pouco para dar uma leveza e finalizar esse papo gostoso sobre... Uma delícia. House of the Dragon. O mundo de Westeros. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Até a próxima, novo episódio. Até a próxima. Tchau.